Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Esse é mais um vídeo do Adore Comigo. Eu vou compartilhar uma fase espiritual que eu tô vivendo, que é bem chatinha, sabe? Tipo, eu já tive lutando com as trevas, já fiquei louca, já, sabe? Recobrei a minha consciência, a minha moral, meu juízo, graças a Deus, só pela misericórdia de Jesus. Vencemos essa fase, sabe? Que eu não sei se todo crente passa, mas eu passei. Eu tô numa fase que eu não escuto a voz do Senhor há muito tempo, sabe? Quando eu digo muito tempo, eu digo assim uns 5 meses por aí. E isso é muito punk, porque, tipo, tu tá obedecendo a palavra, né? O máximo que você consegue. Tem momentos de ira, tem momentos de fraqueza, com certeza. Mas eu tô feliz, assim, digamos assim, com o meu desempenho, sabe? Tô conseguindo, porque era um desafio muito grande pra mim isso antes. E aí agora eu tô numa fase que eu não ouço a voz do Senhor e isso me deixa muito triste, sabe? Tô numa fase que eu não consigo mais fazer jejuns prolongados, porque eu cheguei à conclusão que eu consegui uma vez, ou foi 2 vezes, sabe? Fazer um jejum de 10 dias, assim, de 3 dias direto e 10 dias com intervalo de 12 em 12 horas. Sem ficar super irritada, assim, e falar um monte de besteira, sabe? Porque a gente tem muita seta do inimigo quando você começa uma consagração, sabe? E pra mim, nessa minha fase agora, eu não consigo fazer, assim, isso sem me irritar demais, sem me estressar demais, sabe? Mesmo que talvez seja uma irritação que não é minha, mas mesmo assim eu não tô conseguindo. Daí eu pensei, pô, é melhor eu alimentar a minha carne do que eu sentir essa raiva, porque daí não adianta, entende? Jejuar, gente, pra mim começa a fazer mais sentido mesmo quando tu realmente deixa de precisar de comida, entende? Essa foi a minha interpretação, pelo menos, sabe? Alimentar o espírito constantemente, né? Até alcançar aquela fase, porque Jesus, ele fala na palavra, né? Lembra que ele falou para Maria Madalena, lá no poço, né? Se você soubesse quem sou eu, você me pediria água e eu te daria uma água, que você não teria mais sede, ou a água da vida, foi alguma coisa assim, né? Ele falou assim, agora eu não consigo lembrar direitinho, mas ele falou que a água que ele, né, a quem ele dá de beber, a pessoa não volta a se sentir sede. Então isso é algo que eu não alcancei, porque se eu tivesse alcançado eu realmente não sentiria mais sede, entendeu? De acordo com as minhas interpretações bíblicas, né, das profecias dos últimos tempos, né, antes de acontecer o arrebatamento, realmente restarão santos na terra, que eles não vão precisar nem comer, nem beber. Não são santos da forma como a gente conhece, está acostumado. São santos que alcançaram aquilo que está escrito em Daniel 12, sabe? Fazer o corpo brilhar como o sol. E como a minha interpretação foi essa, eu tenho que tentar alcançar a minha interpretação, entendeu? Porque Jesus, ele fala na palavra dele como tu interpretas a lei, né? Amarás teu Deus com toda a tua inteligência, com toda a tua força, com todo o teu ser. E eu tô tendo umas dificuldades para fazer isso, porque no começo eu achava que era isso que eu falei para vocês. Esses dias eu percebi que quando eu tava me alimentando, não era isso que me deixava calma. Depois eu só quero comer mesmo, sabe? Aí eu tô nessa fase de vencer a minha carne, de abrir mão, ao menos da comida, sabe? Tem momentos quando eu tô trabalhando muito, que mesmo a gente sem receber salário, a gente trabalha, tá?
que eu não sinto falta de comida nem de água, entende? Eu vou emagrecendo sem perceber. Quando eu vejo, já tô bem magrinha e foi isso aí. Mas eu não tenho conseguido entrar nesse ritmo, sabe? Eu acho que é muito pelas batalhas espirituais que eu tenho em casa, sabe? Que são menos do que antes, mas são bastante, sabe? É bem desgastante, assim, com o tempo. E eu vim até o monte, isso me renova. Tô compartilhando experiência, gente. E vim até o monte me renova. Só que como o Senhor não fala comigo, eu tô perdendo mesmo, sabe? Eu não sei se vocês já passaram nessa fase do ministério. Eu já vi alguns testemunhos onde as pessoas passaram, tipo assim, eu sei o que eu tô fazendo, mas eu não sei mais o que eu tô fazendo. Entende? Tipo, nada faz sentido. Eu sinto a presença do Senhor, sabe? Mas eu não sinto a direção, entende? E aí Senhor, eu não falo em línguas, sabe? Eu já fui batizado pelo Espírito Santo. Lá em Mateus tá escrito, né? Que o Senhor nos batizaria com fogo, né? Aí a parte do batismo com línguas estranhas é a partir do livro de Atos dos Apóstolos, sabe? Que quando o batismo do Espírito Santo sobreveio, né? Tá lá no capítulo 2, se eu não me engano, bem no comecinho, né? Sobreveio por uma certa parte da população, uns ficaram confusos, outros eram ímpios, outros entenderam tudo que estava sendo falado, mesmo sendo de outras línguas, entende? Tipo um ucraniano, por exemplo, entender a língua de um árabe mesmo sem ter estudado. Ou enfim, vocês entenderam o sentido, né? Eu só usei um exemplo. E aí, só que hoje em dia, né, o que as pessoas falam, e aliás, só uma ressalva, lá em Coríntios, ele também fala sobre os dons espirituais, né? Um tem o dom do conhecimento, outro tem o dom desse, outro tem o dom daquele, né? Mas de acordo com a parábola dos talentos dito por Jesus, cabe a nós na terra multiplicar esses talentos, né? Então, multiplicar essas bênçãos que vêm do Senhor, esses dons que vêm do Senhor, né? Esses talentos, né? Para sermos prodígios na mão do Senhor, para usar, claro, esses talentos para evangelização. E claro, né, para fortalecimento de fé e de testemunho e tal. E hoje em dia na igreja, né, até falsos profetas têm usado isso bastante, o testemunho do batismo no Espírito Santo é falar em línguas, né? Você falar a língua dos anjos. E eu acho isso lindo, eu acho maravilhoso, eu acho lindo mesmo. Eu já vi pessoas começando a louvar e começar a louvar a língua dos anjos e resplandecer o rosto do anjo na pessoa, assim, sabe? E isso é muito lindo. E eu quero isso pra mim. E aí eu tenho pedido muito isso pro Senhor, sabe? E eu não tenho alcançado essa graça. E aí eu fico perdida, sabe? Aí eu venho no monte, aí... Porque, pra honra e glória do Senhor, eu tenho muitas profecias, sabe? Muitas profecias mesmo. Dadas pelo Senhor, assim, na minha vida, sabe? E eu não alcanço isso aí. E aí eu fico... Será que eu só passando fome mesmo não vou conseguir alcançar, né? Será que, né? Porque eu já vejo, poxa, todas as pessoas são bem gordinhas, têm uma vida normal e tal, né? Trabalha fora e tudo mais e consegue essa graça, sabe? Eu não consigo alcançar isso aí. E aí eu, poxa, aí eu fico perdida, sabe? Porque quando a gente ora, é uma loucura. Eu sei que ele me escuta porque eu tenho as minhas orações atendidas, entende? Na maioria das coisas eu tenho as minhas orações atendidas. Mas tem coisas essenciais na vida de um cristão, como alcançar essas graças, que eu não tenho alcançado. E aí só pode ser por conta da minha interpretação, né? Entende? E aí eu... sei lá. Então hoje,
pra te versificar, só explicando por que eu tô na cabana e eu não tenho muito uma palavra hoje, sabe? Porque eu tô com esses BO aí na cabeça. E aí eu não consegui, né? Daí agora, do nada eu tava pensando, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Pra que eu sou útil nesse lugar se eu não consigo fazer essas coisas? E aí eu lembrei que eu venho aqui porque isso me faz bem também, tá? E eu vou louvar um hino que eu gosto muito, pegando brinquedo das crianças. Que horror, que mãe. Eu pego mesmo, pego as coisas do meu filho emprestado. Aí, um louvor que eu ouvia muito, que um levita que eu tenho muito respeito e amor pela vida dele, né? Que é o filho do presbítero Geraldo, que foi quem dava as vigílias aqui no monte. Quando isso aqui não era de tijolo, era só bambu e um carpete no chão. E era uma bênção, irmãos. Nossa, era uma bênção. Foi quando eu recebi as minhas primeiras promessas, sabe? Hoje o presbítero Geraldo tá vivo, né? Mas ele tá com Alzheimer. E ele não vem mais fazer as vigílias, sabe? E nunca mais foi a mesma coisa. Mas, daí tem gente que fala, né? Porque se ele é um dos santos, então por que ele está doente, né? Não sei o quê. Gente, pra quem não sabe, tá? Tem uma forma de pegar a memória das pessoas. E isso é uma coisa muito difícil de provar. Mas tem uma forma de pegar a memória das pessoas, sabe? E creio eu que é para julgamento, tá? Porque existe o julgamento dos homens, mas a justiça do Senhor excede todo entendimento humano, né? Então uma pessoa pode mentir, uma pessoa pode falar a verdade, né? Pode ter uma intenção boa e acabar fazendo algo que é errado aos olhos dos outros, como pode ter uma intenção ruim e, enfim, tudo pode acontecer. E Deus sabe de todas as coisas, mas Deus sendo justo, né? Ele prova ainda para os anjos, né? Então, pegar as memórias de uma pessoa é uma forma de não ter erro, entende? E eu vou ser sincera, eu nunca ouvi falar, nem tem no Google nenhum tipo de feitiçaria ou bruxaria que é capaz de fazer algo assim, né? Mas em Apocalipse, na profecia de João, diz, né? E também está escrito em Daniel 12, e Jesus reconheceu o livro de Daniel em Mateus 24, versículo 15, se eu não me engano, que nem tudo está escrito no livro, entende? Então, nem tudo está escrito na Bíblia. E eu sei que existem pessoas no mundo que têm interesse em completar o livro, os mistérios, né? É por isso que nós temos o discípulo amado. Quem já leu ali, tá em Mateus 18 a 16. Os discípulos de Jesus, que eles não passariam pela morte. Jesus não disse que eles não morreriam, mas que eles permaneceriam até que ele voltasse. E não sei se vocês sabem, mas os livros da Bíblia, eles só podem ficar na Bíblia com a autorização desse discípulo amado, tá? É uma coisa que tá nas curiosidades ali do discipulado da Assembleia de Deus, tá? Então, eu sei quem é esse discípulo amado, mas eu não falo. Porque é muito fácil as pessoas distorcerem e usarem um assunto sério para ridicularizar, para que esse assunto perca a credibilidade. Mas eu sei que o Senhor, ele revela todas as coisas para aquele que crê nele, que pede e que espera, né? Então, é isso, tá? Deixa eu ligar aqui o meu microfone. Microfone ligado. Conecte seu dispositivo ao Bluetooth. Eu vou louvar o hino. Tá. Tá, é assim, ó. Luz do mundo, viestes à terra para que eu pudesse te ver.
Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amado, totalmente vivo, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amado, totalmente vivo, tão maravilhoso para mim. É isso. Depois eu vi que esse... Desligando o microfone. Depois eu vi que esse hino é da Ana Paula Valadão, sabe? Mas na voz do Levita ficava muito, muito bem top, assim. Não que ele não seja top na voz da Ana Paula Valadão, né? Pelo amor de Deus, não distorçam as coisas, tá? Mas ele era bem marcante, assim. Bem legal na voz e no violão, tá? Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Estou com as terapias suspensas por enquanto, tá? Porque eu não tenho tempo para honra e glória do Senhor. É o início de um chamado, sabe? Todo mundo fala que é difícil, sabe? Eu já passei por muita situação difícil na minha vida, tipo, ficar com fome, ficar sem dinheiro, ficar sem saber, dependendo de doação, sabe? Andando a pé, meu pé mesmo é todo calejado, cara. E cheio de calo e tal, né? Não me fazendo de coitado, mas tipo assim, eu passei por bastante situações assim que, né, você pensa, poxa, né? Pior que isso, só indo morar na rua. Mesmo, ai que horror, misericórdia. Né? Mas assim, passar sem a direção do Senhor, sem você ouvir a voz de Deus, é o que torna as coisas difíceis, sabe? De verdade, assim, entende? Porque você se sente meio inútil, meio perdida. Será que eu tô falando as coisas certas? Será que a profecia era pra mim? Será que, né? Olha, eu só acredito mesmo que foi mesmo de Deus, porque eu não morri até hoje, viu? Porque, olha, aconteceu coisa na minha vida, viu, filho? De coisa ruim, aconteceu bastante coisa ruim. Então, claro, coisas boas também, né? Porque senão a gente não ia aguentar o tranco, né? Ainda bem que Jesus é misericordioso. Mas é isso, sabe? Eu tô nessa fase, assim. E dá vontade de chorar e os meus sentimentos do nada saem, sabe? Na hora que eu vou orar e é uma coisa que deixa a gente confusa e tudo mais. É aquela coisa, ministério, esses dias, esses tempos, né? Eu tava falando bastante com o Senhor, né? Eu tava assim, meu Deus, Senhor, por que eu passei por isso? Por que eu passei por aquilo? Que vergonha, né? Para os demônios ficar rindo na minha cara. Isso tá na Bíblia, a rodinha dos escarnecedores, né? Que faz a gente escarnecer. E aí eu abri a palavra do Senhor, porque Ele fala com a gente através da palavra também, né? Mas é mais gostoso ouvir a voz do Espírito Santo. E aí eu abri a palavra assim, tava lá em 1º ou foi 2 Coríntios, agora eu não me recordo direito. Mas estava escrito assim, marcas de um ministério.
E eu comecei a chorar muito, sabe? Porque no fundo é uma coisa que a gente sabe que é verdade, sabe? Mas você só sabe que tá no caminho certo, assim, se Jesus fala contigo. Porque o engano, ele é tão forte, é tão fácil se enganar, tão difícil acertar, sabe? Que eu me sinto assim, às vezes, não sei se é um trauma de engano, sabe? De tanto que a pessoa foi enganada por Satanás, assim, né? Por o mundo, as circunstâncias em volta da gente ser tudo virado ao anticristo, sabe? E a gente testemunhar e falar essas coisas para as pessoas e ninguém acreditar, só acredita quem tá sofrendo muito, sabe? E aí do nada as circunstâncias mudam e a pessoa deixa de acreditar. Às vezes é uma coisa que só aguenta quem é escolhido mesmo. Enfim, eu sei que eu falei muita coisa, eu não sei se vocês conseguem acompanhar o que eu tô falando. Mais marcas de um ministério. É isso aí. Aí agora eu tô vivendo um momento que, graças a Deus, não me falta roupa, não me falta comida, não me falta amor, sabe? Não me falta lar, não me falta essas coisas, sabe? Não me falta dinheiro quando eu preciso. Não tenho tanto quando eu gostaria, né? Mas, tipo, não me falta essas coisas. Mas eu tô sem ouvir a voz do Senhor, sabe? Isso é bem frustrante. Porque realmente a palavra de Deus, ela nos alimenta, sabe? Ela alimenta o nosso espírito assim e a nossa carne de verdade. Quando eu falo a palavra de Deus, eu não tô falando só da Bíblia, eu tô falando da voz dele mesmo. Palavra do Senhor, sabe? Quem já viu o varão de branco passando aí dentro de casa, sabe? Quando a gente tá com medo, quando a gente parece uma criança, assim. E eu sinto falta dessas coisas. Eu sinto bastante falta disso. Porque é o que faz tudo ter sentido, entende? E é isso aí. Tá bom? Compartilhei com vocês. Né? Se tiver alguém aí assistindo que já passou por isso, que está passando por isso, né? Fale comigo. Comente esse vídeo. Eu passo meu número e a gente conversa. Porque, nossa... A comunhão com os irmãos através de escutar testemunho é muito forte, é um renovo de fé muito grande, sabe? E é isso aí, tá bom? Um beijo, eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.